Nós vamos iniciar agora nossas aulas sobre bioquímica celular, onde nós vamos estudar as principais substâncias químicas presentes dentro da célula. Como eu disse, na bioquímica celular nós vamos estudar todas as substâncias que compõem a célula e, consequentemente, garantem o seu funcionamento. Essas substâncias que estão presentes dentro das células, elas podem ser classificadas como inorgânicas ou orgânicas. Substâncias inorgânicas são aquelas substâncias que são simples, né? Elas não têm uma grande complexidade e, além disso, elas não são produzidas pelos organismos vivos. Essas substâncias, elas se originam a partir de todos os processos geológicos que formaram o planeta. Então, as substâncias inorgânicas, elas estão presentes no planeta Terra antes mesmo do surgimento dos seres vivos. Dentre as substâncias inorgânicas, nós temos então a água e os sais minerais. Já as substâncias orgânicas são aquelas substâncias que são mais complexas e que são produzidas pelos organismos vivos, por isso elas são chamadas de orgânicas. Essas substâncias são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as substâncias inorgânicas, começando pela água. Como todos vocês sabem, a água ela é formada de 3 átomos, né? Então, a água ela é formada por uma molécula chamada H2O, onde nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A água dentro da célula ela é considerada como a substância mais abundante. Então, em qualquer tipo de célula, se você for contabilizar a quantidade de cada uma das substâncias, a água sempre será aquela que vai estar em maior quantidade. Independente do tipo de célula, se você comparar todas as substâncias, a água sempre vai ganhar em quantidade. Essa quantidade de água dentro da célula ela pode variar. Apesar dela sempre ser a substância mais abundante, a quantidade de água varia de célula para célula. E essa variação ela ocorre de acordo com a idade, de acordo com o metabolismo e de acordo com a espécie. Observando a quantidade de água de acordo com a idade, nós vamos ver aqui uma grande diferença. Se vocês observarem aqui, em um bebê de 0 a 2 anos, dentro das células existe de 75% a 80% de água, enquanto em uma pessoa de 60 anos ou mais, as células possuem apenas 50% de água. Então, à medida em que o organismo envelhece, a quantidade de água presente dentro das células diminui. Com relação ao metabolismo, nós também vamos perceber uma grande diferença. Todo órgão do nosso corpo que tiver uma maior taxa de metabolismo também terá uma maior quantidade de água. Isso porque o metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, aqueles órgãos que possuem um maior número de reações químicas acontecendo, ou seja, uma maior taxa de metabolismo, precisarão de mais água, uma vez que essas reações muitas vezes dependem da água para acontecer. Então, podemos observar que uma das regiões do nosso corpo que tem a menor quantidade de reações químicas acontecendo, que são os ossos, são aquelas partes que têm menos água, cerca de 22% das suas células são compostas por água, enquanto em outras regiões do nosso corpo, mais de 50% da célula é composto por água. Já com relação às espécies, também é visível a variação na quantidade de água. Enquanto humanos têm cerca de 60% das suas células compostas por água, as minhocas têm suas células em 80% compostas por água, enquanto as águas-vivas 98%. Não é à toa que as águas-vivas são chamadas de águas-vivas. Basicamente, elas são feitas de água. 98% das suas células são compostas de água. Ou seja, todas aquelas substâncias, fora a água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, juntos, correspondem a apenas 2% do corpo das águas-vivas.
Agora, por que a água seria então a substância mais abundante dentro das nossas células? Porque a água exerce um grande número de funções. Existe uma grande quantidade de funções vitais, funções importantes para a nossa sobrevivência, que dependem da água para acontecer. E eu vou citar algumas funções, não todas. Nós temos aqui como primeira função o fato da água ser solvente de várias substâncias. Isso significa que várias substâncias são dissolvidas em água. E isso é importante por quê? Porque existem substâncias no nosso corpo que são tóxicas, que fazem mal ao nosso corpo. E essas substâncias precisam estar dissolvidas em água para, desta forma, diminuir a sua toxicidade, ou seja, quando elas estão dissolvidas em água, elas têm uma menor toxicidade, elas fazem menos mal para o nosso corpo. Exemplo, a ureia. A ureia é um composto que é formado a partir da amônia e ela pode matar as nossas células. E nosso corpo produz ureia. Por que o nosso corpo consegue sobreviver? Porque essa ureia está dissolvida em água. E essa ureia dissolvida em água é o que compõe basicamente o que nós conhecemos como a urina. Outra função da água, ela serve de transporte de substâncias. Muitas substâncias precisam entrar e sair das células, e elas conseguem fazer isso com a ajuda da água. À medida em que a água entra e sai da célula, essas substâncias também conseguem fazer essa locomoção, conseguem entrar e sair da célula. Outra função da água. A água participa de um grande número de reações químicas. Como eu comentei no slide em que eu falei sobre o metabolismo, boa parte das reações químicas que ocorrem no nosso corpo são reações em que a água participa ativamente. Sem a água, essas reações não aconteceriam. Um exemplo é a fotossíntese. A fotossíntese, que é aquele processo feito pelas plantas e pelas algas, em que haverá produção de glicose, só ocorre mediante a presença de água. Outra função da água, ela ajuda na manutenção da nossa temperatura. Nossa temperatura corporal, ela precisa ser controlada e a água ajuda neste processo. Além da água, existe como substância inorgânica os chamados sais minerais. Quem são os sais minerais? São substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Essas substâncias, os sais minerais, eles vão então, à medida em que eles entram no nosso corpo, eles vão ser quebrados, de forma que os elementos químicos que compõem esses sais minerais, uma vez que eles sejam dissociados, separados, formando o que nós conhecemos como íons, que vocês aprendem na química, que são partículas carregadas negativamente ou positivamente, esses íons então vão no nosso corpo atuar em diferentes funções. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui um bem conhecido sal mineral que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio que vocês conhecem como sal de cozinha. Quando vocês ingerem o cloreto de sódio, esse cloreto de sódio vai ser dissociado, ou seja, o sódio vai ser separado do cloro, formando dois íons. O sódio, que é um íon carregado positivamente, e o cloro, que é um íon carregado negativamente. À medida em que esse sal mineral ele é dissociado, então o sódio se separa do cloro, o sódio vai atuar exercendo uma função e o cloro vai atuar exercendo uma outra função. E esses elementos químicos que fazem parte dos sais minerais, como eu já disse, são essenciais para vários processos que ocorrem no nosso corpo. Nessa tabela, nós temos a possibilidade de verificar os principais elementos químicos que formam os sais minerais que nós ingerimos. Nós vamos ver as funções desses elementos químicos e também as principais fontes. Primeiro aqui nós temos o cálcio. O cálcio é um elemento químico presente em vários sais minerais que nós encontramos nos laticínios, que são leite e derivados, e também nas hortaliças de folhas verdes, como é o caso do brócolis e do espinafre. Por que o cálcio é importante no nosso corpo? Porque ele vai participar da formação e manutenção dos ossos e dos dentes.
Além disso, o cálcio faz parte do processo de contração muscular, por isso ele é importante no funcionamento dos músculos. Ele também faz parte do processo de transmissão de impulsos nervosos, portanto é importante para os nervos. E ele também participa da coagulação sanguínea, sendo importante então no nosso corpo para evitar as hemorragias. Um outro elemento químico presente nos sais minerais é o fósforo. O fósforo pode ser encontrado em sais minerais que estão nas carnes, principalmente de aves e peixes. Também é encontrado nos ovos, leite e derivados e em alguns vegetais, como é o caso dos feijões e das ervilhas. Qual é a importância do fósforo? Ele também vai ajudar na manutenção, na formação e na manutenção dos ossos e dos dentes, além de participar na transferência de energia e também na formação de moléculas dos nossos ácidos nucleicos. Para quem não sabe, os ácidos nucleicos são o nosso material genético, DNA e RNA. Na composição química do DNA e do RNA existe o fósforo. Então, para você ter o DNA, para você conseguir produzir o seu DNA, você precisa da presença de fósforo no seu corpo. Um outro elemento químico importante para o nosso organismo é o sódio, que, como eu disse nos slides anteriores, está presente principalmente no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sódio é importante porque ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo. O sódio vai auxiliar no que a gente chama de equilíbrio osmótico, na quantidade de água que as nossas células absorvem e liberam. Dessa forma, existe um ponto que é importante nós lembrarmos sobre o sódio. Apesar dele ser importante para o nosso corpo, ele não deve ser consumido em excesso, porque como ele interfere nesse equilíbrio osmótico, na quantidade de água que as nossas células absorvem e liberam, quando você consome sódio em excesso, o nosso corpo começa a reter líquido. Então, se eu consumir uma grande quantidade de sódio, eu vou começar a segurar o líquido no meu corpo. Eu não vou liberar esse líquido. E isso vai levar a vários fatores, principalmente o aumento da pressão arterial. Por isso que pessoas que têm hipertensão, a chamada pressão alta, devem evitar alimentos ricos em sódio, como é o caso do sal de cozinha. Além disso, o sódio também participa dos chamados impulsos nervosos, na transmissão de impulsos nervosos, e também vai atuar diretamente na membrana plasmática das nossas células. Outro elemento químico aqui, que também faz parte do sal de cozinha, é o cloro. Lembra, o sal de cozinha é o cloreto de sódio. Então, no sal de cozinha nós temos o sódio e também o cloro. O cloro ele vai atuar em várias partes do nosso corpo, mas uma das principais funções é ajudar a formar o chamado ácido clorídrico, que é o ácido que faz parte do suco gástrico, aquele líquido produzido pelo nosso estômago que ajuda na digestão. O potássio vai estar presente em frutas, verduras, também no feijão, leite e cereais. E o potássio é importante porque ele trabalha junto com o sódio no equilíbrio osmótico, ou seja, no equilíbrio da quantidade de água que sai e entra do nosso corpo, além de também participar na transmissão de impulsos nervosos e na manutenção das membranas das nossas células. O magnésio vai estar presente em hortaliças, principalmente aquelas de folhas mais verdes, um verde mais escuro. Vai estar presente em cereais, em peixes, carnes, ovos, feijão, soja e na banana. Onde que o magnésio é importante no nosso corpo? No caso dos vegetais, ele forma clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese. Além disso, ele vai atuar em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas, ajudando na formação também dos ossos e no funcionamento dos nervos e dos músculos. O ferro, como vocês já devem saber, é um elemento químico presente em grande quantidade no fígado e nas carnes, principalmente a carne vermelha. Esse ferro também pode ser encontrado na gema do ovo, o pinhão, que é o que é produzido pelo pinheiro,
como é o caso da araucária, também é encontrado em legumes e em hortaliças de folhas verdes. Qual a importância do ferro? O ferro ajuda na formação da hemoglobina, que é o pigmento que compõe os glóbulos vermelhos. E esse pigmento, a hemoglobina, é quem vai ajudar os glóbulos vermelhos a transportar o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Então, quando você respira, o oxigênio é absorvido pelos seus pulmões e esse oxigênio é transportado dos pulmões para todas as partes do seu corpo. E esse transporte é feito pelo glóbulo vermelho. Mas o glóbulo vermelho só consegue transportar o oxigênio porque ele é rico em ferro. Se falta o ferro, o glóbulo vermelho não vai conseguir fazer esse transporte de forma adequada. Consequentemente, as suas células não receberão uma quantidade de oxigênio adequada, entrando então em um quadro chamado de anemia. Por isso, a falta de ferro pode causar a anemia. O iodo nós encontramos principalmente nos peixes e frutos do mar. No entanto, atualmente nós também podemos encontrar iodo no sal de cozinha. Mas entendam, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, então só tem sódio e cloro. Então, onde entra o iodo? Atualmente, a maior parte das empresas tem adicionado iodo no sal de cozinha. Por isso, o sal de cozinha atualmente é chamado de sal de cozinha iodado. Então, o iodo ele é adicionado de forma artificial. Então, vocês conseguem uma grande quantidade de iodo, a quantidade adequada, consumindo o sal de cozinha, mas temos que lembrar que ele foi adicionado de forma artificial. Qual a importância do iodo? Ele é tão importante que as empresas têm adicionado iodo ao sal de cozinha. Então, o que ele faz de tão importante? Ele faz parte de hormônios que são produzidos pela tireoide, que são glândulas que existem no pescoço. E esses hormônios, eles vão ajudar no metabolismo, ou seja, no conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, as reações químicas que ocorrem no nosso corpo são controladas por esses hormônios da tireoide. Mas para conseguir produzir esses hormônios, nós precisamos do iodo. Por último, nós temos aqui o flúor, que nós encontramos também em peixes e podemos encontrar em alguns tipos de chá. Mas, atualmente, nós temos também encontrado o flúor na água fluoretada. O que é essa água fluoretada? É a água que é tratada com flúor. A água da Cezan, por exemplo, ela é fluoretada. Lá na Cezan, eles adicionam flúor de forma artificial na água. Por quê? Porque o flúor é extremamente importante para fortalecer os nossos ossos e os nossos dentes, atuando principalmente no combate às bactérias que causam a cárie. Essa foi a nossa aula sobre introdução à bioquímica celular e sobre substâncias inorgânicas. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição.